tem criado uma marca. A gente, é claro e notório também que ao longo do tempo você é um cara que tem se dedicado a tudo que você faz. Se é como escritor, se é como palestrante, se é como cineasta, sempre você na sua vida, na sua trajetória, você sempre buscou estar em um patamar. Eu confesso a dizer que eu admiro você pela sua persistência, pela sua garra, você não desiste fácil. É tanto que daqui de Rio Real, ou melhor da região, poucas pessoas chegaram na época de maior audiência de um programa de entrevistas em que acontecia, era audiência total em todo o Brasil, onde você teve em Jô Soares. É uma grande marca, ou melhor dizendo, um ícone do jornalismo, do entretenimento brasileiro, que se foi. Mas podemos dizer que você faz parte também dessa história, que entre tantas outras estrelas que tiveram e que foram entrevistadas por ele, você é um dos tais. Como foi aquele momento? Eu sempre tive a curiosidade de perguntar a você sobre como foi estar ali diante de Jô Soares e você pro Brasil inteiro, Nerivaldo. Matoso, você imagina o seguinte, em Rio Real, na época, quando eu comecei a fazer cinema, Rio Real é uma cidade que não existe sala de cinema. Tinha cinema antigamente, mas atualmente não tinha cinema. Então as novas gerações não tiveram o privilégio e a maioria da população nunca entrou em uma sala de cinema. Então você imagine um cara da periferia, da lama da presa, de repente começa a fazer cinema e se intitula cineasta. Então, naturalmente que vai ser taxado de doido, de maluco. E naquele momento que eu fui parar na poltrona mais famosa do Brasil, que era o programa do Jô, em Rio Real eu era chamado de maluco, eu era chamado de doido, eu era humilhado, eu saía nas ruas, as pessoas ficavam fazendo gozação naquela época, porque eu fazia cinema, utilizava os atores aqui e ia fazendo de qualquer jeito, do jeito que dava. E aí a coisa foi ganhando corpo, eu bati o maior recorde de audiência na história da TV Bahia, que é afiliada à Rede Globo no estado. Sim. Foi aí que eu fui parar no programa do Jô. E como foi isso? A TV Bahia, quando eu mandei uma fita, nos filmes... Peraí. Tem gente na live que não sabe o que é isso, não. Não sabe o que é isso, é uma fita cassete. Tô ligado. E aí eu coloquei uma televisão atrás, coloquei a fita passando no vídeo cassete e a câmera na frente me filmando e eu falando sobre o meu trabalho e contando que eu era humilhado aqui, que não tinha oportunidade, que meu trabalho era interessante. Enquanto eu falava, eu não sabia editar na época e passava as imagens na televisão atrás, duas cenas do filme. Aí mandei para a TV Bahia. Essa fita, depois o amigo meu lá da TV Bahia me contou, ela foi para o esporte, foi para o jornalismo não se interessou, foi para o entretenimento são os setores da TV, não se interessou, jogaram para o jornalismo esportivo. Aí o jornalismo esportivo se interessou, mas não liberaram, porque tinha que vir para o interior, tem custo, tem gasto, não liberaram, achava que não rendia. E aí tem um amigo meu lá chamado Matheus Carvalho, ele acreditou no trabalho, disse, isso rende, essa matéria rende, isso rende, a história, né, rende. Sim. E o pessoal não acreditaram, voltou para o jornalismo, ficou lá, mas ele não desistiu. Ele insistiu, e aí 3 meses depois, acho que faltou assunto lá. Faltou pauta. Vai lá, faltou pauta. Eu tô ligado, vai lá assim. fazer aquela matéria lá. E ele não desistiu, aí ele veio fazer essa história. Quando ele contou essa história, foi o maior recorde de audiência na história da TV Bahia. Tem um vídeo no YouTube, inclusive eu próprio, repórter, narrando isso, relatando isso. E aí eu me tornei um astro na Bahia, uma referência para a TV Bahia também. Aí fui parar em programas de entretenimento, de esporte, de jornalismo. E aí a Rede Nacional disse, o que é que está tendo de maior audiência em Sergipe? O que é que está tendo de maior audiência em Pernambuco? O que é que está tendo de maior audiência na Bahia? O que é que tem de audiência lá? Aí a maior audiência era Nerivaldo Ferreira. Eu fui parar no Esporte Espetacular com Tadeu Schmidt, e de Tadeu Schmidt eu fui parar no Jô Soares, que é o programa mais importante da Rede Globo. Inclusive repercutido, transmitido em mais de 70 países. É uma história bacana, porque assim, a gente sabe que não é a pauta que a gente está trazendo, mas eu acho isso tão bacana, Nerivaldo, a gente tocar nesse assunto, primeiro porque a gente está na internet.
As pessoas às vezes podem estar se perguntando aonde está Nerivaldo Ferreira, né? O cara que fazia. Não sabe de onde veio, né? A origem, o que teve que passar para chegar até aqui. Exatamente. Mas é exatamente isso. Isso foi o boom da sua trajetória. E foi um momento onde você relata aqui que você foi, tipo assim, humilhado. Desacreditado. As pessoas não aceitavam. Não aceitavam. E tem uma coisa típica de cidades do interior, é que quando alguém se destaca, por natureza as pessoas passam a não respeitar, a criar uma rixa, as pessoas não aceitam. Quando você sai das fronteiras do seu município, aí você começa agora a encontrar com pessoas que valorizam. Você que é Nerivaldo, rapaz, eu vi seu vídeo, engraçado, rapaz, que bom aí, quer tirar foto, já se apresenta para você e reage de uma forma totalmente diferente dos seus. E eu anotava tudo, eu tenho 2 cadernos lá, que é uma espécie de agenda. Então, toda essa trajetória, todas as humilhações, os fatos que aconteciam comigo, naquele momento eu anotava isso. Porque eu tinha certeza que eu iria sair daquela situação. Daquele status. Eu não tinha. Eu tinha uma coisa comigo: ou eu consigo o que quero, ou eu vou morrer tentando. Então, certo. Assim, não existia negociação com o fracasso. Entendi. Não existia para mim. Para mim só existia uma alternativa: era vencer, vencer, vencer e vencer. Entendi. Então, assim, eu estava disposto a fazer qualquer coisa dentro da ética, da moral, dos princípios e dos valores e da lei, mas eu estava disposto a fazer qualquer coisa, enfrentar o preconceito, a discriminação. Quanto mais me criticava, mais era combustível para eu seguir em frente. Entendi. Agora, isso você traz para a sua vida como geral? No geral, como um todo. Até hoje, não existe nada que consiga me colocar para baixo nesse sentido. Então, você foi um dos pioneiros, Nerivaldo, aqui na cidade, nessa questão do audiovisual aqui em nosso município, né? Com suas... Tem outros. Aí se a gente for se reportar um pouco mais atrás, a gente vai encontrar outras figuras, outras pessoas em que lidavam, como Coringa e tantos outros que faziam filmagens, esse tipo de coisa aqui no município. Mas dessa nova tendência, através da internet, diga-se de passagem que você foi realmente o pioneiro e que começou a desenvolver esse trabalho aqui. Você já tinha a visão. Eu comentava, mas não coloquei em prática um projeto. Eu vim colocar em prática desse meu retorno aqui para Rio Real, e aproveitei para colocar o nosso projeto em prática, que era um sonho lá atrás, de quase 5 anos atrás. Mas Nery, quando você montou a primeira câmera, eu acho engraçado, que eu vou contar uma coisa aqui. Eu acho que você pegava aquelas câmeras grandes, eu dava risada outro dia, né? E a gente conversa, tem muitos colegas na região toda, e você com aquela estrutura toda montada, e a gente sabe que é difícil, as pessoas não têm ideia do custo que é montar. Aí você pegava as câmeras antigas e que mostrava aquela... Eu tenho até hoje lá no estúdio. E só que aí, eu disse, mas que câmera que Nerivaldo tem lá, mas de repente, aí um amigo meu, Luiz Henrique, ele disse, se ele tiver ouvido, ele vai saber na sua cara. Ele disse, veja na ponta na lente lá, uma câmera da mesma da sua que você tem em casa. Por que ele faz e você não faz? Ele tá utilizando extra. Por que aquilo, Nerivaldo? Tinha uma webcam ali, rapaz. É porque as câmeras grandes são câmeras de televisão mesmo. Sim. Se você chegar na TV Band, na Record, da Bahia, Aratu, você ainda vai encontrar aquelas câmeras funcionando. Certo. Então eu procurei, eu disse, eu quero 2 câmeras de televisão, de estúdio, e aí procurei, fui achar em Feira de Santana, um amigo meu de Alagoinhas conseguiu para mim, certo. Mas eu já sabia, eu não quero câmera funcionando, eu quero que não funcione, porque eu quero que ela ornamente o estúdio e crie um aspecto e faça com que o convidado se sinta num programa de televisão. Certo. E para isso precisa ter câmera de televisão. Para chamar a atenção. Certo. Então, quando o cara chegava lá, que via aquelas 2 câmeras enormes, tirava foto e fazia selfie, bastidores e tal, e aquilo era bacana, né? Sim. Mas quem estava transmitindo, na verdade... era a webcam desse tamanho. Entendi, eu tenho. É porque tá atrás. A gente tem um projeto, ela tá atrás dessa cortina, atrás de você, por exemplo, tem uma webcam, certo? Aí atrás. Que claro que quando você entra com a nossa estrutura atual, do nosso setup, ela não chega nem perto. É verdade. Né? Você vai ver
uma diferença de imagem muito grande. Mas para aquele momento, por exemplo, eu comprei naquela época, com parceria com alguns colegas, essa câmera. E na época ela já estava uma fortuna, é cara, inclusive, ainda webcam, hoje. né, cara? Cara, eu uso, eu tenho aqui. Mas acredite, Nerivaldo, é um negócio que realmente a gente vai analisar. Nerivaldo deu uma sacada e tirou bilheta, ninguém percebia. É As verdade. coisas iam lá e era sensacional. Parabéns. Sensacional. E antes de ter estúdio, no princípio de tudo, lá atrás, na época das humilhações que eu lhe falei, eu sonhava, e como eu não tinha estrutura de montar um estúdio, Enemito Barbosa, que é Sim. amigo meu, sempre me apoiou, ele me emprestava o espaço dele lá, do comércio dele, e no espaço eu sonhando com um estúdio, eu pintei a parede, eu tenho uma fotografia, eu pintei a parede atrás, desenhei uma televisão, como se Sim. tivesse uma televisão atrás, passando as imagens, e Certo. desenhei umas câmeras na parede, para simbolizar um estúdio olha que coisa bem arcaico, né? Muito. Mas sonhando, imaginando um estúdio de televisão, o que mais tarde se tornou realidade, né? Certo. Agora Nerivaldo, por que isso? O que lhe inspirou? Eu tô um pouco fora da nossa roda, Não, mas a gente vai voltar aí ao assunto que é o carro-chefe atual. Mas eu acho que isso é bom ficar nos registros, porque os cortes você já sabe como é que a gente vai fazer. Agora, qual foi a inspiração naquela época? E olha, gente, eu tô falando de 2000, 2004, 2000, 2001, 2002. 2002, muito tempo. Estamos falando de quase 20 anos O primeiro atrás. filme foi de 2002. 2002. É. Então, estou falando de mais de 20 anos atrás. Não é isso? É. Então, assim, o que lhe inspirou? Por que essa paixão pelo cinema? Por que você sonhava em ser diretor e ao mesmo tempo artista? A gente, os meninos até brincam outro dia. Eu acho até que vai virar. Olha isso. No dia que for criado o memorial em Rio Real, lá na frente, essa história será contada com muita alegria. Você vai ver. Eu, desde criança, praticava artes marciais. Certo. Começou por meu irmão, que era praticante de karatê. E aí eu fui trilhando com ele, praticamos karatê, kickbox e kung fu. Quando chegou no kung fu, a gente assistia muitos filmes de Bruce Lee, Certo. que era muito famoso na época dos anos 90, né? Filmes de artes marciais de Bruce Lee. E aí eu me tornei muito fã de Bruce Lee. Eu comecei a estudar tudo sobre ele, livros e revistas da época. E aí, como fã de Bruce Lee, eu queria ser como ele. E aí ele tinha aquela história dele toda, que não foi fácil, de sofrimento também, que saiu da China, foi para os Estados Unidos. Era uma história de sofrimento, de luta, de muita persistência e dedicação. Sim. E aí, como fã de Bruce Lee, eu botei na cabeça que eu queria ser como ele. Eu já lutava a mesma arte marcial de Bruce Lee, que era um estilo chamado Wing Chun, só faltava fazer cinema. Mas fazer cinema no lugar que não tinha ninguém que fazia cinema, não existia indústria cinematográfica, a única forma de fazer cinema era eu mesmo começando a fazer filmes por conta própria. E aí comecei fazendo cinema inspirado em Bruce Lee, numa tentativa de exibir arte marcial, de divulgar a academia, mas inspirado em querer ser como ele. Qual a cena em que você se lembra até hoje e que você poderia dizer, pô, aqui foi engraçado demais, e aqui isso não vai sair da minha memória, não tem jeito. Qual foi a cena? Tem várias cenas, mas uma das cenas mais engraçada, que não tem como descrever, é difícil, foi quando eu fui gravar a cena no sertão, com um filme chamado A Lenda do Pico Vermelho. Tem que subir uma montanha enorme. Assim, a Lenda do quê? A Lenda do Pico Vermelho, tem no YouTube, esse filme. E aí eu fui subir essa montanha, e na história, no roteiro do filme, o ator tem que contracenar com um bode. Porque o filme é um pouco de suspense, de terror, e tem um bode que é uma espécie de fantasma, de aparição que ele aparece. E tem que gravar com esse bode, porque é baseado numa história real. Certo. Lá conta que tem um bode que pula de uma montanha para outra. Uma montanha para outra dá uns 3 quilômetros mais ou menos. E as pessoas comentam que vê um bode pulando da montanha para outra. Eu resolvi contar essa história e misturei um pouco da fantasia com a crença real das pessoas. Mas tinha que levar esse bode lá para a montanha para contracenar com esse ator. Certo. E aí eu tinha que levar esse bode nas costas lá para Você tá de brincadeira, sério? Foi um trabalho terrível para poder fazer esse bode, essa cena, contracenar com esse ator. E quem assistiu o filme no YouTube vai perceber que deu certo. O bode pula para lá, pula para cá, bate os pés no ator. A gente tem que segurar o bode.
e colocar o Fazer ele bode para bater lá. Sim. É muito, muito difícil para fazer essa cena. Agora, conseguiu. Nerivaldo, isso é bacana, eu inclusive fico feliz com isso, porque são histórias que são marcantes. Agora, em que todo esse esforço naquela época levou a um status, a um patamar que a gente já mencionou aqui na nossa live, e que isso é muito importante para você, para sua carreira, e vai ficar registrado. Eu acho que eu vou ver esse filme depois lá no YouTube, né? Como é o nome do filme? A Lenda do Pico Vermelho. Então já é uma sugestão para que você possa. Era em preto e branco? Ou Não, já era colorido já? Colorido. É coisa bacana, rapaz. Depois eu vou aproveitar para dar uma, né, observar atentamente. Agora, Nerivaldo, em 20 anos de carreira, qual foi a mudança mais significativa que você observou de forma a fazer campanhas políticas? Agora a gente já entra na nossa pauta de hoje.